Olá, irmãos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Ana Paula e hoje eu vou ler com vocês no livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 19, a prática da palavra de Deus. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas oporoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se de se contaminar com o mundo. Aleluia, glória a Deus. Essa palavra aqui é bem clara, né, irmãos? Não tem muito o que explicar. Aqui está falando como que a gente tem que ser praticante da palavra de Deus. Não adianta a gente ouvir, ler a palavra de Deus, mas não praticar. A sabedoria é você colocar em prática o seu conhecimento. Isso que é ser sábio, é você ter atitudes de acordo com o conhecimento que você tem. A sabedoria do alto, a sabedoria de Deus, a gente tem conhecimento da palavra de Deus e põe em prática a sabedoria. Aleluia. É uma bênção, né, irmãos? É uma bênção. A sabedoria que vem de Deus é maravilhosa. E aqui está falando o primeiro versículo. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para se irar, para falar e tardio para se irar. Tem um ditado que fala, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Mas nem sempre é fácil, né, irmãos? Tem vezes que a gente fala muito, principalmente na hora que está zangado, chateado, na briga, na confusão, fala coisas que não deve. Ah, irmãos, como é complicado. Mas a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que isso quer dizer? Quer dizer que não adianta a gente ficar irado, chateado, se achando injustiçado. Ai, que absurdo, ele fez isso, fez aquilo. No trânsito, por exemplo. Jesus, o trânsito é uma coisa inacreditável. Hoje, por exemplo, a gente estava no trânsito, na rua. Tinha um táxi na nossa frente andando a uns 20 km por hora. Meu esposo ultrapassou o táxi, depois o táxi veio querendo de gracinha correr na frente da gente, fazer gracinha. Então, o taxista, né? Então, irmãos, são pessoas assim, a gente tem tribulação quase que 24 horas por dia, né? As pessoas que pegam ônibus lotado, 2 ônibus, 3 ônibus para trabalhar e pega trem, pega metrô e sai na rua, um calor ou às vezes frio demais, porque sair para trabalhar não é fácil, nós sabemos disso. Eu já trabalhei fora durante muitos anos, mas a minha cidade nem se compara a São Paulo, Rio de Janeiro, né? Belo Horizonte, as capitais que são muito cheias, que tem um montoeiro de gente e o empurra daqui, empurra dali. E gente às vezes fumando no ônibus e outro bota som alto e isso e aquilo outro. É um estresse terrível para tudo quanto é lado. Mas não vai resolver a gente ficar irado, ficar chateado, querer brigar com os outros. Não vai adiantar. Deus não age dessa maneira. Deus age do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Então a nossa ira, a nossa chateação, a nossa raiva não vai fazer Deus mudar. A justiça dele vai chegar na hora certa do jeito que Ele quiser.
Entendeu, irmãos? Então, agora falando em relação ao casamento, né? O casamento é uma mina. Às vezes você fala uma palavrinha de lado e a bomba explode. Então, nós mulheres, a palavra de Deus diz que a mulher sabe edificar o lar. Então, que nós possamos ter, e tem uma passagem em Provérbios que diz sobre a mulher rixosa também. Rixosa é a mulher chata, enjoada, que fica arrumando problema com tudo. Tem um monte por aí, né, irmãos? Muita gente. Até dentro das igrejas, pessoas que se dizem cristãs também são mulheres rixosas que reclamam de tudo, que o marido não pode dar um passo, que o marido não pode respirar. E tá tudo ruim, tá tudo chato. E eu tô tentando melhorar, irmãos, porque não é fácil, não. Eu tô falando por mim. Não tô escondendo, não. Tô falando por mim, que não é fácil. Eu tava muito reclamando, gritando com a minha filha, reclamando de tudo, do ar, da sombra, de tudo. Do sol, do calor, do frio. Mas nada vai resolver. E eu tenho aprendido que reclamar é você clamar 2 vezes, né? Reclamar, reposição, é você colocar de volta no lugar uma coisa que já foi colocada. Repor, né? Então não adianta a gente ficar reclamando, ficar irado, ficar chateado. A gente fica, não, a ira vem. Mas você respira fundo, conta de 1 até 1000, que até 10 às vezes é pouco. Conta de 1 até 1000, respira. Eu falo os 3 salmos que me ajudam muito. Salmo 23, Salmo 121 e Salmo 91. Aí eu falo os 3 salmos. Respiro, imploro a Deus, Senhor, tira isso de mim, arranca esse mal de mim, tira isso do meu coração. Hoje eu amanheci muito angustiada, nervosa. Aí eu vou clamando, coloco o louvor me ajuda muito, o louvor ajuda bastante. Você começa a louvar, às vezes você vai ouvindo, mas você não está bem. Mas você vai louvando ali devagarinho, cantando devagarinho. Daqui a pouco, quando você vê, você já está bem, você já está calma. Nós temos que buscar as ferramentas certas para nos ajudar nos momentos difíceis, irmãos. Por isso que a Bíblia diz que a gente tem que se revestir da armadura de Deus. Porque nos dias difíceis a gente sabe como ganhar essa guerra. O inimigo quer briga, quer confusão, quer separação, quer divórcio, quer as famílias destruídas. Mas nós que somos do Senhor, somos mulheres sábias. Os homens são sábios também, em nome de Jesus. Então procura as ferramentas certas. Quando não quer, quando a briga começa, sai, vai, esparece a cabeça, passeia um pouquinho, dá uma volta de carro, respira fundo. E é isso aí. Então, aqui também fala, nos versículos para frente, que não adianta a gente só ouvir a palavra de Deus, tem que ser praticante. A gente ouve, a gente lê a palavra, a gente sabe da palavra de Deus, mas a gente não pratica da forma correta. Tem coisas que são mais difíceis, mas o básico a gente sabe. Não brigar com os outros, não ficar falando mal dos outros, não roubar ninguém e tantas outras coisas, né, irmãos? Mas eu sei que não é fácil, não estou falando que é fácil. Mas nós devemos nos esforçar para seguir a palavra de Deus, sermos praticantes da palavra de Deus. E aqui no versículo 26, se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se de se contaminar do mundo. Aleluia! Será que na igreja que você frequenta, a igreja que você vai, irmãos, tem visita aos órfãos, às viúvas? Bem, as que eu frequentei, só uma tinha.
Tinha um senhorzinho que dava cesta básica, que ele ajudava as pessoas. Uma só. Isso daqui a gente não se vê mais, irmãos. O evangelho verdadeiro, o evangelho limpo, o evangelho puro. Ajudar os necessitados. Estou falando só de ir lá e levar uma cesta básica, levar comida, não. Que isso até os espíritas fazem, os católicos fazem. Não é isso, mas também levar uma palavra. Levar uma palavra de amor. Ouvir a história daquela pessoa. Tentar ajudar de alguma forma. Na rua. As viúvas que perderam seus maridos, às vezes não têm filhos. É muito triste, irmãos, que até nos dias de hoje, até isso nos dias de hoje está complicado de ajudar as pessoas, né, irmãos? Antigamente você sabia que as pessoas não iam fazer nada com você, mas hoje tem golpes, as pessoas se fingem de doente, como a gente vê nas reportagens várias vezes, fingindo que tem câncer para tirar dinheiro das pessoas. Ai, meus irmãos, mas não deixe de fazer o bem por causa dessas pessoas más. Se Deus tocar no seu coração para ajudar alguém, ajuda. Não faça de qualquer maneira, mas se Deus tocar, você ajuda. Ajuda as pessoas. Não deixe de ajudar, não tranque seu coração. Porque Deus anota cada atitude, cada passo nosso, tudo nosso. Nós vamos ter que prestar conta nos céus. E ser bondoso, ser generoso é uma coisa que Jesus falou muito na palavra. Ele fez muito, ele ajudou muito. Então, irmãos, a gente nunca viu Jesus dando dinheiro para ninguém. Eu nunca vi Jesus dando dinheiro para ninguém. Mas os apóstolos começaram a ajudar as pessoas. Jesus curava, Jesus restaurava, Jesus transformava a vida delas. Aí os apóstolos vieram e começaram a ajudar, assim, de forma mais natural, vamos dizer assim, sem ser só milagres, né? Então, nós temos que praticar o bem. E muitas pessoas que a gente ajuda não voltam para agradecer, como a passagem dos 10 leprosos. Os 10 foram curados, mas um só voltou para agradecer. E às vezes a própria pessoa que você ajuda é que te apunhala pelas costas depois. Irmãos, muitos de nós já passamos isso. Eu acho que praticamente todo ser humano já passou por isso. Né, irmãos? É triste, mas é a realidade da nossa vida. Mas não deixe de fazer o bem. Porque Jesus conhece o seu coração. Se alguém te maltratou, te magoou, te xingou, mesmo você sendo bom para aquela pessoa, ou bom para aquela pessoa, não se preocupe, que está tudo anotado no caderninho de Deus. Na hora certa Ele vai cobrar. Tudo que plantarmos, colheremos. Se a gente planta o bem, a gente vai colher o bem. Mesmo que não instantaneamente, mas uma hora a bênção chega. Não deixe de praticar o bem. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês. Vamos orar. Pai amado, santo, querido, poderoso, fiel, a Tua palavra é verdadeira. Sua palavra é verdadeira, maravilhosa. Nós temos visto a Sua palavra se cumprir a cada dia. Por isso queremos, Senhor, estar mais perto de Ti. Nos ensina a sermos praticantes da palavra, não só ouvintes. Nos dá sabedoria do alto, Pai. Nos ajuda, Pai, a colocar em prática todo o conhecimento que o Senhor nos dá. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados. Nos ensina a sermos obedientes, Pai, a entendermos a palavra do Senhor. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, que nós possamos Te ouvir, aprender mais de Ti a cada dia, Pai. Queremos cumprir a Tua vontade, o Teu querer na nossa vida, Pai. Sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Repreende todo o mal, toda ação do inferno, toda obra de macumbaria, feitiçaria, palavra contrária, tudo que não provém do Senhor. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é santo, só o Senhor é poderoso.
Rei dos reis, Senhor dos senhores. Maravilhoso, maravilhoso. Glorificado, exaltado seja o Senhor, meu Pai. Obrigado por mais uma palavra. Obrigado por mais um dia que o Senhor nos permitiu. Oh, meu Pai, que amanhã é o domingo, dia de descanso, dia de passear com a família, de ficar com a família. Oh, meu Pai, abençoe a cada família aqui representada. Liberta, sara, cura, transforma, fortalece a cada pessoa, meu Pai. Que seja um lar abençoado, um lugar de paz, de alegria, de diálogo, de união. Em nome de Jesus, repreende toda a potestade do ar do inferno, que distorce a palavra um do outro, que traz pensamentos ruins. Cai por terra em nome de Jesus. Oh, meu Pai, aqui lemos também, Pai, aprendemos hoje, Senhor, que a ira não produz a justiça do Senhor. Arranca de nós toda essa ira, toda essa raiva, meu Pai. Que nós possamos, Senhor, ter mansidão e domínio próprio, Pai. Não cairmos na tentação do inferno, Pai. De nos deixarmos levar pela ira, pela raiva do momento, Pai. E falarmos coisas ruins, magoarmos as pessoas que amamos, Senhor. Em nome de Jesus, nos dê sabedoria, Pai. Refreia a nossa língua, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos falar só palavras abençoadas em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos dá sabedoria, Pai. Maravilhoso, soberano e eterno Pai, é que eu te peço e te agradeço nessa noite. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Pai. Nos liberta, nos restaura, nos fortalece para honrar e glorificar o teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixe seu like, seu pedido de oração nos comentários e ative o sininho para todas as notificações. Deus abençoe vocês.